Olá pessoal, tudo bem? Glauber Monteiro aqui falando. Seja sempre muito bem-vindo ao nosso canal, o canal da Indiagro, onde aqui nós falamos sobre produção animal. Hoje eu trago aqui para vocês os 3 principais indicadores do custo de produção do leite e também apresento algumas estratégias que venham melhorar a lucratividade ou diminuir o prejuízo do produtor dentro da atividade leiteira, certo? Essas estratégias, quando elas estão irregulares dentro da fazenda, quando elas estão desequilibradas, o produtor tende a ter uma lucratividade menor ou até mesmo prejuízo dentro da atividade leiteira, que elas impactam fortemente dentro do custo de produção. Eu apresento aqui para vocês hoje, primeiramente, custo com concentrado, certo? Os níveis ideais que nós devemos estar trabalhando com custo concentrado em relação à receita bruta varia aqui de 30% a 40%, certo? E isso vai ser da seguinte forma: a cada 10 mil que o produtor recebe de receita com vendas de leite, destinar de 3 a 4 mil reais para custo com concentrado, certo? Quando aumenta muito, o produtor também tem que cobrir os outros custos, e mais quando o concentrado aumenta muito em relação à receita bruta, acaba diminuindo ali a margem para o produtor, certo? E algumas dessas estratégias aqui eu vou apresentar, e quando elas estão desequilibradas dentro da fazenda, o produtor fica ali com um pouquinho de aperto ali no bolso, certo? Que são os seguintes: um rebanho equilibrado. Quando eu falo de rebanho equilibrado, eu estou falando na quantidade proporcional de animais improdutivos dentro da fazenda, que ainda não estão produzindo, ou estão passando ali por uma fase de descanso, no caso das vacas secas, né? Em relação à quantidade de animais que tem produzindo, porque na fazenda quem gera receita é a produção de leite. E a quantidade de animais que estão produzindo, que estão pagando a conta, ela deve estar equilibrada. Ali em proporção ali do rebanho, deve estar ali dentro do rebanho de 45% a 55% de vagas em lactação. Falando em números gerais, a gente deveria ter ali em torno ali de 55% de vacas em lactação, 15% de vacas secas e 15% de cria e 15% de recria, certo? Para que o produtor ele tenha esses números em dias bem equilibrados, o produtor precisa estar com a reprodução em dia, não é? Uma taxa de prenhez ali acima de 16%, que é quando o produtor tem novilhas e bezerras suficientes para repor o rebanho, e assim ele vai conseguir descartar alguns animais talvez não seja tão interessante, já pela mãe que não é tão boa produtiva de leite. Esse animal pode ser selecionado para venda, e o produtor pode selecionar animais melhores para ficar dentro do rebanho, equilibrando o rebanho na seguinte proporção que nós falamos, né? Questão também de vacas em lactação. Em relação ao total de vacas, nós devemos estar trabalhando aí de 80% a 83% de vacas em lactação, ou seja, para cada 100 vacas, 80 deve ser vacas produzindo leite, para que eu não tenha grande quantidade de vacas secas, sem produzir, sem gerar receita. E também é importante que essas 20 vacas secas, esses 20% que fica ali de vacas secas, sejam todas prenhas, para que logo elas venham retornar para a produção e também gerar receita para a fazenda, certo? O outro ponto é a produção de volumoso, certo? Muitos produtores ainda não fazem um planejamento correto de forragem para o seu gado, e vem o gado a passar um pouco de necessidade de fibra, e quando chega ali na época seca, o produtor pesa um pouco mais a mão no concentrado, num termo mais popular, na ração de saco, e acaba também pesando no bolso por conta da falta do volumoso. Ali o gado precisa dar longas caminhadas para poder comer um pouco de fibra, para ter um pouco mais de energia ali para a mantença do animal. Aí
essa energia é gasta, o animal não fica tão produtivo, porque gasta muita energia andando, também tem um sol, calor intenso, o animal fica exposto ali a estresse térmico. Isso é a realidade de muitos produtores, certo? Então, fazer um planejamento forrageiro, produzir forragem para que quando chegue na época mais escassa o gado não precise andar muito para consumir forragem, e aí sim você vai conseguir reduzir o custo com o concentrado, certo? Porque vai ter forragem ali para o gado comer. Talvez você não diminua tanto o concentrado, mas quando você insere forragem na dieta do gado, o gado para de andar menos, gasta menos energia, aquela energia vai ser convertida em leite e vai também aumentar o faturamento do produtor. Questão de loteamento também, certo? Um ponto importante, muito importante isso aqui, certo? Eu vou citar até um exemplo aqui para vocês, de uma fazenda que eu cheguei semana passada. Eu fiz dieta há um mês atrás e passei para os funcionários e para os produtores, para os donos proprietários da fazenda. E aconteceu que alguns animais pariram, alguns animais secaram e a quantidade de animais em cada lote mudou. Quem pariu foi para o primeiro lote de alta. Quem secou do terceiro lote, já estava animais de DEL mais alto, ficou um lote pequeno, então juntou com o segundo lote, certo? E o primeiro lote também aumentou. Então a quantidade de concentrado que a gente botava no coxo, em cada curral, o gado comer junto com a silagem ali na dieta total, os funcionários não alteraram. Ou seja, o primeiro lote, que era para estar comendo 11 kg de concentrado por vaca dia, estava comendo 9, 2 kg a menos. Consequentemente, diminuiu a produção, a média daquele lote. O segundo lote, que era para estar comendo 8 kg, estava comendo 9,5 kg. E o terceiro lote, que era para estar comendo apenas 5 kg, estava comendo 5,5 kg. Certo? Isso para o produtor, nas contas que eu fiz, chegou a aumentar 10 pontos percentuais no custo com concentrado. Foi de 39 para 50. Certo? Aumentou ali 11 pontos percentuais. Isso significa R$ 5.430 por mês. Certo? Apenas uma falta de informação. Não, essa informação não chegou para mim. Eu fui ver quando eu cheguei na fazenda, então a gente fez o loteamento novamente, fez a pesagem de leite, fez o loteamento, a dieta, e hoje o gado está equilibrado. E com a quantidade de concentrado que o gado ingere por dia, a quantidade de concentrado que vai para o proteinado do gado que está a pasto, no pasto seco, nas novilhas em reprodução, e a bezerrada, a gente lá nessa fazenda que eu estou falando está com 42%, certo? Em relação à receita bruta de gasto com concentrado. Então, o loteamento aqui muito importante. Produtores de leite, façam a pesagem de leite, dividam seu rebanho em lotes, lote de alta, lote de média. Se não dá para fazer 3 lotes, faz 2. Se não dá para fazer um lote todo, faz individual, vaca por vaca. E define a quantidade de concentrado que você quer ofertar por vaca, para que você venha equilibrar isso aqui, custo concentrado em relação à receita bruta. Porque se você tem vacas de 20 litros comendo 5 kg de concentrado, está faltando energia para aquela vaca e ela vai deixar de produzir alguma coisa de leite, vai deixar de reproduzir. E se tem uma vaca de 10 kg de leite comendo o mesmo 5 kg de concentrado, essa vaca vai estar engordando, essa vaca vai estar roubando o teu bolso. Então faz isso, certo? Loteamento. Outro ponto também que nós podemos estar utilizando para reduzir o custo concentrado em relação à receita bruta é uma técnica que já é utilizada há muitos anos por muitos produtores, que é o milho reidratado, que é nada mais nada menos do que ensilar o milho, umedecer o milho moído e ensilar em um recipiente pode ser de uma caixa d'água, pode ser um cesto de alvenaria, pode ser um tanque. A gente vê várias formas de produtores fazendo essa ensilagem, utilizando também inoculantes para evitar ali as perdas após a abertura, perdas por fermentação. E esse milho reidratado, ensilado, ele vai haver uma fermentação, vai disponibilizar mais amido do milho para os animais, e o produtor vai ter uma redução no custo com milho aí de 20% a 30%, certo?
E a outra opção que nós temos aqui é a utilização de subprodutos. Até aqui na nossa região, eu estou falando de Sertão Central, do Ceará, eu recomendo muitos produtores utilizar também a cevada. Hoje, pelo preço que a cevada está, eu não estou mais recomendando, então a gente já está tirando de algumas fazendas devido ao preço também. A soja baixou aqui um pouco para nós, a cevada aumentou, então questão de custo da proteína, então a gente está retirando um pouco da cevada. Também a mandioca, a gente utiliza aqui em algumas fazendas tanto a mandioca in natura, triturada, a gente deixa secar um pouco, desidrata um pouco ela, e também a farinha de varredura, certo? Tem bastante amido. Outras opções também que nós utilizamos aqui o caroço de algodão. Hoje está um pouco mais elevado o preço, algumas fazendas estão optando por não utilizar. E também a casquinha de soja. A casquinha de soja aqui é lá tem as promoções nas lojas, nas fábricas de ração. Então a gente aproveita essas promoções para reduzir um pouco de energia oriundo da fonte de amido. Também tem a questão nutricional. Mas com esses subprodutos a gente consegue reduzir alguma coisa assim no custo com o concentrado. Certo? O próximo ponto é mão de obra. Nós tentamos trabalhar aqui com a receita, com a mão de obra em torno aqui de 15% em relação à receita bruta da fazenda, ou seja, a cada 10 mil que o produtor recebe com vendas de leite, R$ 1.500 ser destinado para mão de obra. Um ponto muito importante que eu vejo nas fazendas hoje, que o pessoal não consegue trabalhar com esse valor aqui, as fazendas que não conseguem, é porque os peões, os trabalhadores, os funcionários, os colaboradores têm uma rotina desorganizada. Muito comum a gente encontrar nas fazendas, o pessoal trabalha por conta, às vezes o proprietário não está ali perto para estar monitorando as atividades e o pessoal fica louco naquela correria, querendo acabar logo para ir para casa, para encerrar os trabalhos e acaba não fazendo tudo porque está desorganizado. As fazendas que trabalham com organização, certo? O pessoal começar a tal horário fazer essa atividade, encerrou aqui naquele horário, vai para outra atividade, e também ter horários justos dos funcionários. Certo? Se você tem um operário que trabalha 15, 16, 18 horas por dia, ele com certeza ele não está satisfeito com o seu trabalho, ele vai começar a matar tempo. Certo? Porque eu sei disso, eu já trabalhei, já fui empregado, não de fazenda, mas na cidade, e já tive contato com muitos funcionários e às vezes quando o funcionário está com raiva do patrão, ele desconta lá no horário de trabalho, certo? Mata tempo. Então, ter atenção com isso aqui, com os horários justos, e também organizar a rotina da peãozada, moçada. É isso aí. É a gestão de pessoas, certo? E quando também comprar eficiência, tem que trabalhar com eficiência da mão de obra. Quando nós falamos de eficiência de mão de obra, é a quantidade de litros por homem-dia que nós vamos estar trabalhando. Quando eu falo quantidade de litros por homem-dia, é uma fazenda aí que trabalha aí com 1.500 litros de leite por dia, tentar trabalhar ali com 3 funcionários fixos, certo? Aí a gente tem uma eficiência da mão de obra de 500 litros por homem-dia. Menor que isso, a gente começa a aumentar aqui esse número, certo? Então a gente já começa a perder eficiência na mão de obra. Isso de ordenha mecânica. Ordenha manual de 200 a 250 litros já é um número bom. O outro ponto também aqui, o último mais ou menos importante, é o volumoso. Custo com volumoso em relação à receita bruta. O valor de referência que nós devemos estar trabalhando é aqui de 15%, certo? Ou seja, para cada 10 mil que o produtor recebe com vendas de leite, 1.500 ser destinado para produção de volumosos. Isso aqui é valor máximo, certo? Valor máximo. O ideal para que se tenha ali uma boa rentabilidade dentro da atividade leiteira. E aqui, certo, a produção total ou parcial,
certo? Quando o produtor consegue produzir parte da forragem que precisa para o ano, então toda a forragem que precisa para o ano, certo? Com boa gestão e manejo, consegue-se ter um custo bem reduzido, certo? Quando nós falamos aí de um produtor que trabalha aí com 100 vacas, um exemplo aqui para a gente fazer uma conta bem simples. O produtor trabalha aí com 100 vacas, essas 100 vacas produzem, tá aqui uma média de 20 litros por vaca dia, vão estar produzindo 2.000 litros de leite por dia, que vai dar ali um faturamento de um leite a R$2 de R$4.000 por dia. Essas mesmas 100 vacas, elas comem ali em torno de 3.000 kg de silagem por dia. Imaginando aqui essa silagem seja produzida aí a 10 centavos, essa silagem vai estar aí sendo consumida em reais por dia, R$300 por dia. Quando nós dividimos R$300 que essas vacas consumiram de silagem para os 4.000 de faturamento que elas produzem, né, de faturamento produtor, vai dar em percentual, então vai dar em percentual 7,5%. Isso para silagem produzida a um custo de 10 centavos, R$100 a tonelada, certo? Quando nós passamos a comprar silagem de 30, 35 centavos, esses valores com custo com volumoso vai para 25%, 30% da receita ser destinado para a compra de volumosos, certo? Então fica um valor muito alto e essa conta não fecha. E compras estratégicas, certo? Conheço bastante produtores que não têm áreas suficientes para produzir a silagem. Tem um produtor que eu atendo que as áreas dele tem muita pedra, ele não tem maquinário para trabalhar, trator, essas coisas, e na cidade que ele está inserido, tem poucos tratores. Na época da colheita, de plantio, o trator fica correndo, então ele perde tempo com isso. Então ele compra dos produtores a um preço baixo na época do inverno, às vezes arrenda terras em outras cidades para produzir, então ele compra praticamente 50% do recurso que ele precisa, mas ele compra a um preço bom e fica abaixo disso aqui a receita, né? Então ter atenção aqui com essas compras estratégicas. Então, turma, é isso que eu tinha para passar aqui para vocês. Espero que vocês façam bom proveito dessas informações e deixe já seu like. Se você ficou com alguma dúvida, deixe seu comentário aqui embaixo, compartilhe esse vídeo com seus amigos e se inscreva aí no nosso canal. Isso vai estar ajudando bastante o nosso canal e acredito que essas informações vão também ser repassadas para outras pessoas, outros técnicos, outros produtores que também gostarão de estar vendo essas informações. Então, até o próximo vídeo. Um abraço.